Bom dia para você, Evenilson. Bom dia a todos que estão acompanhando o Balanço Geral Manhã, desta terça-feira. Esse fato, dessa imagem que a gente está exibindo, evidentemente, com um filtro, porque é uma imagem muito forte. Esse fato ele aconteceu no dia 8 de janeiro, na unidade prisional de Itaquitinga, que fica na Mata Norte aqui do estado. E esse fato ele teria ocorrido diante de um conflito entre policiais penais e também detentos. Só que dentro de toda essa situação, está havendo um aparente impasse entre os policiais penais que trabalham nesse local com a direção desse presídio. Mas a gente vai chegar ainda nessa parte, mas antes a gente vai entender, vai contextualizar tudo isso que aconteceu e vamos detalhar agora aqui no Balanço Geral Manhã. Eu estou aqui com o promotor de Justiça de Execução Penal, Fernando Falcão, para que ele possa explicar para a gente o seguinte. Promotor, bom dia, seja bem-vindo ao Balanço Geral Manhã. Eu queria o detalhamento dessa ocorrência, o que é que acabou gerando esse atrito, que acabou tendo como resultado um dos detentos ferido. Bom dia. Bom dia. Na realidade, isso foi um procedimento de revista de rotina que os policiais penais eles fazem. Essa unidade é a unidade hoje considerada de segurança máxima aqui em Pernambuco e está sendo administrada pelos policiais penais federais. Eles foram fazer um procedimento de rotina e verificaram que estavam tentando... havia uma tentativa de fuga, ou seja, eles estavam tentando com um material metálico desencaixar a grade que dava proteção a essa cela. E pelo que foi passado para a gente do Ministério Público, nessa ocorrência, na cela ao lado, houve um começo de alteração. E a partir daí os policiais penais tiveram que intervir na outra cela. E segundo os policiais penais, um determinado detento, ele continuou os seus atos de desobediência, ficando mais agressivo. E aí, segundo eles, houve necessidade de se utilizar meios não letais de contenção dessa ameaça. Ou seja, spray de pimenta e posteriormente foi feito um disparo de bala de borracha na perna do detento. E está sendo apurado exatamente toda essa lógica dessa ocorrência para ver realmente se houve essa falta grave por parte do apenado e se os policiais penais atuaram de forma proporcional, utilizando os meios de força necessários. Quando ocorre esse tipo de situação, Evenilson, é instaurada uma sindicância para apuração de toda a conduta dos policiais penais, de todo o procedimento. E o MP acompanha. Essa, no caso, a função do órgão. Exatamente. Eu sou promotor de Justiça de Execuções Penais. Então a gente faz a fiscalização do cumprimento da pena. A gente vai no presídio, ver se a comida está sendo ofertada na qualidade e quantidade suficiente, se a saúde está sendo bem prestada. E a gente analisa também o trabalho dos policiais penais, se eles estão cumprindo a lei rigorosamente, se estão fazendo as revistas e se não está havendo uma situação que a gente chama de abuso de autoridade, ou seja, dele ser excessivo na contenção dos presos. Então isso é um procedimento nosso normal. É importante frisar o seguinte, Evenilson, atualmente no presídio de Itaquitinga há uma colaboração por parte de policiais penais que fazem parte de uma força-tarefa que é promovida que é uma força-tarefa de intervenção penitenciária. Foi criada em janeiro de 2017, já há bastante tempo. E aí houve uma solicitação por parte do governo do estado para que tivessem esse apoio. São policiais penais que vêm de Brasília, também de outros estados dentro dessa força-tarefa, para que em um trabalho de cooperação eles possam auxiliar na segurança dessas unidades prisionais. É algo que já existe aqui no estado desde 2023 e que foi solicitado pelo governo, não é isso, promotor? Exatamente. Na época, a secretária Lucinha Mota fez essa solicitação à governadora de pedir apoio à Força Penal Nacional, que é lá de Brasília, para exatamente a gente conseguir ativar esse novo presídio. A gente tem uma carência muito grande de policiais penais e a gente precisava desse apoio, inclusive para o aprendizado dos policiais penais e de se criar essa unidade de segurança máxima para que a gente pudesse pegar os chefes das organizações criminosas e colocar, vamos dizer assim, num regime um pouco mais rígido. Bem, dentro dessa situação, Evenilson, o Ministério Público também está se estabelecendo com um papel de mediador de um impasse que está acontecendo. Essa ocorrência foi apenas mais uma, só que houve um comunicado
do diretor do presídio ao Ministério Público com questionamentos sobre o modo que esse procedimento ele foi realizado, bem como existem questionamentos dos policiais penais, a forma pela qual o diretor está conduzindo o dia a dia da unidade prisional de Itaquitinga. O que é que chegou de informação, promotor, e que o Ministério Público está mediando? Na realidade, a forma de como o convênio foi feito foi uma forma muito aberta, em que nos estabeleceu as atividades que cada um deveria fazer. Então, infelizmente, lá a gente viu realmente surgiu essa situação de atrito entre o gestor da unidade, que é um servidor do Estado, e esses policiais penais de fora. Então, o Ministério Público, para melhor garantir a segurança da unidade, a gente abriu um procedimento e vem fazendo reuniões semanais com gestores, tanto no âmbito estadual como federal, para a partir daí, dentro do ambiente de negociação, a gente conseguir reduzir esses atritos e fazer com que a cooperação ocorra de forma plena. Porque quando existe esse tipo de conflito, talvez um procedimento ou outro, é importante estabelecer, né, promotor, qual a função de cada um, não é? Por isso que o MP está empenhado nisso, né? Exatamente. E a gente sabe que as duas forças são forças irmãs e que elas têm que atuar em harmonia, porque a gente sabe que hoje em dia o crime está organizado e é importante que as forças do Estado, seja a Polícia Civil, Polícia Militar, o Ministério Público, todo mundo atue de forma harmônica para a gente enfrentar esse desafio do crime organizado. Para a gente poder finalizar em relação a esse detento, inclusive providências vão ser tomadas contra ele porque é considerado uma pessoa de alta periculosidade. Exato. Ele é tido como um dos chefes do tráfico de droga naquela região de Altinho. Vem determinando o cometimento de crimes de dentro do presídio e já há um pedido de transferência ele para um presídio federal em outro estado da União. Promotor Fernando Falcão, muito obrigado aqui pela sua participação. Então é isso, Evanilson. É aquela situação, o Ministério Público está agindo, né, como mediador para tentar pôr um fim em relação a esse impasse que está acontecendo, já que, como bem disse aqui o promotor Fernando Falcão, são forças irmãs, que, claro, agindo dentro dessa parte de cooperação, certamente vai promover um ambiente de segurança. Sobre o procedimento, tudo isso vai ser investigado até pela própria Corregedoria dos Policiais Penais que existe. O Ministério Público ele vai seguir acompanhando. Volto com você no estúdio, Evanilson.